Sete sinais de que você perdeu o respeito da sua liderança e não percebeu. Olá, queridos, aqui vos fala o Washington Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas você está assistindo a esse bate-papo, mas eu quero te dizer que o respeito não acaba de uma vez. Talvez você pense que o respeito acabou de uma hora para outra. E quais são alguns dos sinais do desrespeito? Você percebe que para fazer sua liderança funcionar, você precisa de muito esforço extra. Ou quem sabe, seus liderados tentem sorrateiramente minar a sua liderança e já se colocam como melhores do que você. Quem sabe, as pessoas precisam ser empurradas para fazer o básico do básico, as coisas mais simples e próprias da sua liderança. Ou talvez você esteja encontrando dificuldades para ser ouvido e para se comunicar com a sua equipe. Talvez você esteja passando por esse momento e ainda não tenha percebido. Mas hoje eu vim aqui para falar com você como um sinal de alerta, não como um desrespeito ou como um ataque. Não se sinta chateado. Eu estou batendo um papo com você hoje a respeito de sete sinais. E esses sete sinais, se você tiver três ou mais deles na sua liderança, talvez você tenha perdido o respeito. Com certeza, você perdeu o respeito e não percebeu. Por quê? O respeito raramente acaba de uma vez. O desrespeito não explode, não vira uma crise pública, não gera um aviso formal. Ele simplesmente se dissolve, ele derrete. Até que um dia você percebe que as pessoas escutam menos, questionam mais, elas fazem as coisas no limite, o clima da sua liderança muda. E aí, para completar, você não sabe exatamente quando isso começou. O grande problema é que quando o líder percebe alguns desses sinais, o respeito, infelizmente, já não está mais lá. E eu estou aqui para dar um tiro de alerta, um grito de alerta para que você cuide da sua liderança, se for este o caso. Então, entenda que hoje eu vou te mostrar sete sinais silenciosos de que a sua liderança perdeu respeito. Não para te acusar, como eu já disse, mas para te devolver o centro, a clareza, a autoridade, sem ataques, sem sem confusões, mas simplesmente para revelar sinais silenciosos e te reposicionar. Mas antes dos sinais, eu quero falar para você sobre uma verdade incômoda. O respeito não vem da posição. Você não é respeitado porque você tem um cargo de líder. O respeito não vem do seu histórico. Você é aquele líder velho que subiu, sabe o cabo velho, que se fala muito do cabo velho no quartel, sargento velho, o cara tem 30 anos de caserna aí, ao 30º ano ele vai a sargento. Não, não é isso, não é o histórico. O respeito vem da coerência percebida. As pessoas seguem quem é íntegro e não quem fala bonito, não quem quer ser politicamente correto, ok? Então, a integridade, a ação conforme a pregação é o que vai fazer com que a sua autoridade seja respeitada. Dito isso, vamos aos sinais. Sinal número um: as pessoas param de te questionar. Entenda que quando alguém te questiona, essa pessoa não está lhe desrespeitando. Essa pessoa pode estar pedindo esclarecimentos, essa pessoa pode estar querendo que a equipe cresça, que a sua liderança cresça, que as coisas aconteçam. Então, isso não é sinal de desrespeito. Porque quando a equipe é saudável, ela discorda, questiona e propõe soluções, estratégias, ok? Só que quando o respeito acaba, o que surge não é concordância, é medo ou indiferença. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu fui pai aos 21 anos, para efeitos
de hoje em dia, até muito tarde, ser pai aos 21 anos, e eu sempre fui muito respeitado pela minha filha, graças a Deus, pelos meus filhos, graças a Deus. E minha mãe falava assim: como ela não te respeita, ela tem medo de você. E aí, uma vez eu perguntei sobre isso na frente da minha mãe. Eu falei: pô, não tem medo de mim? Ela falou: não, pai, eu não tenho medo do senhor, não. Então, as pessoas confundem medo com respeito. Maquiavel disse que é melhor ser temido do que ser amado. Será que é verdade? Não sei. Seja qual for a sua opinião, o fato é que quando o respeito acaba, as pessoas param de te questionar, elas vivem pelo medo. Aí surge: não, tá bom, você que manda, do jeito que tu quiser. Mas sabe qual é o verdadeiro pensamento das pessoas que estão falando isso, dos liderados que estão falando isso? É o seguinte: não adianta falar. Então, guarde essa frase. Silêncio não é lealdade. Muitas vezes é desistência. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, há segurança, há direção, há estratégia. Então entenda, na multidão de conselheiros há segurança. Quando você perde seus conselheiros na sua equipe, você está com sério problema. E aí as pessoas caem no meio que é absenteísmo. O que que é absenteísmo? Melhor dizendo, presenteísmo. Absenteísmo é o fato de não estar presente quando precisa. Presenteísmo é a pessoa estar de cor presente, mas está ausente em relação ao que importa. Então, a pergunta que eu te faço hoje é: você é alguém que sua equipe se sente segura para confrontar, para questionar, para perguntar? Seus liderados têm segurança para isso? Se não, número dois, quando você chega, o clima fica pesado. Anteriormente, a sua presença trazia energia, agora traz tensão. As conversas cessam, os risos param, os corpos se fecham, sabe? Isso é um claro sinal corporal. Esse cruzar os braços assim é um claro sinal corporal. Você percebe olhares, você percebe risinhos, viradas de olhos. Hum? Isso acontece quando o líder se torna imprevisível, reativo ou punitivo. Quando você não sabe o que esperar da sua liderança, quando a sua liderança reage, você pergunta alguma coisa, a pessoa já entende que é um ataque, que é um desrespeito, que é uma desonra, ou esse líder te pune. Se você ousar ter uma opinião diferente da dele. Então, o líder não controla o ambiente pelo cargo, mas sim pela consciência emocional, ok? Estudos de clima organizacional mostram que líderes emocionalmente instáveis reduzem drasticamente a segurança psicológica do time. E a pergunta que fica é: a sua presença gera paz ou vigilância? Sinal 3, terceiro sinal de que você perdeu o respeito da sua equipe e não percebeu. As pessoas fazem o mínimo necessário. As pessoas não erram, mas também não se superam. As pessoas entregam a você o combinado e só isso. Quando o respeito acaba, o esforço vira transação e não compromisso. É por essas e por outras que eu não sou muito fã de campanhas de incentivo baseadas apenas em dinheiro. Por quê? Porque aquele gás extra vira moeda de troca, ok? As pessoas não dão máximo para líderes que só exigem, mas não inspiram. Líderes que motivam, mas não inspiram. O líder precisa entender que mais importante do que motivar é inspirar, é apontar um caminho, é direcionar para uma visão. Isso é inspirar. Inspirar é trazer, levar de você para dentro de alguém uma direção, uma visão, um sonho. Isso é inspirar. Essa é a etimologia da palavra inspirar.
Quando você leva de você algo e a pessoa inspira. Isso é inspirar. Agora motivar, vamos embora, vamos fazer, vamos, vamos. Não. Quando você inspira um sonho ou uma visão nas pessoas, as pessoas te seguem por uma visão inspiradora, por um sonho inspirador. Veja, você acha mesmo que no célebre discurso I Have a Dream, Martin Luther King colocaria 250 mil pessoas no Memorial Center em Washington, sozinho? Não. Ele não conseguiria sustentar sozinho aquele movimento. Ele era o símbolo de um movimento, onde ele inspirou pessoas. A catalisadora desse movimento foi Rosa Parks, que em algum momento se rebelou contra uma injustiça. E aquilo tomou um corpo onde Martin Luther King era a figura central, o símbolo central que inspirava pessoas. Como diz Simon Sinek, ele não estava mostrando o que ou como fazer. Ele estava começando a partir de um porquê. Eu tenho um sonho, um símbolo. E depois ele completava que as pessoas serão julgadas não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Eu tenho um sonho que um dia as crianças negras e brancas conseguirão brincar juntas. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Um líder que inspira, traz as suas ideias, traz as suas visões, traz os seus sonhos para dentro do coração das pessoas. E a pergunta que fica é: as pessoas trabalham por você ou apenas para cumprir tabela, apenas pelo salário? Vou melhorar. As pessoas trabalham pela tua visão ou pelo salário no final do mês? O que vem primeiro? A visão de um sonho, uma visão de um negócio, a visão de uma empresa, a visão de um símbolo, que é você, ou elas trabalham apenas pelo salário delas? Essa é a pergunta. Sinal número 4, você precisa lembrar todo o tempo que tu é líder, ok? Toda hora, não, o líder aqui sou eu, o diretor aqui sou eu, o CEO aqui sou eu e vai ser o que eu quero. Irmão, quando alguém precisa repetir em todo o tempo, quem manda aqui sou eu, é porque a sua autoridade já se foi pelos dedos. A sua autoridade já foi embora. A verdadeira autoridade, ela não se anuncia. A verdadeira autoridade não é anunciada, a verdadeira autoridade é manifesta. Quem tem autoridade não grita. Pelo contrário, quem grita está tentando recuperar a sua autoridade. Você, por algum acaso, em algum momento, já viu Jesus liderar ameaçando alguém? Jesus liderava sem ameaçar e as multidões o seguiam. A sua liderança é imposta? É baseada em ameaças, medo e terror? Ou ela é reconhecida? Existe uma liderança que é imposta e existe uma liderança que é reconhecida. Eu vou fazer um conteúdo sobre isso. Deixa eu anotar aqui. Ah, legal. Deixa eu anotar porque eu vou fazer um conteúdo sobre isso. Sua liderança é imposta ou reconhecida? Um bom tema para falarmos. Eu vou gravar um material, vou gravar um vídeo, fazer um bate-papo sobre esse tema aqui. Sua liderança é imposta e reconhecida. Quinto sinal, a sua visão não inspira mais. A águia é um dos animais mais silenciosos que existe. A águia, ela não lidera pelo barulho. A águia lidera pela altura do voo. Quando vem uma tempestade, a águia não se esconde. Ela sobe, enfrenta os raios, tempestades e trovões, vai acima das nuvens e fica lá em cima planando, ok? E
Pelo fato de a águia enxergar mais longe, porque ela está bem mais alta, quem está mais alto enxerga mais longe, ela enxerga o que os outros não veem. Ela sobe acima da tempestade. Ela não força ninguém a segui-la, porque águias voam sozinhas. Águias voam sozinhas, melhor dizendo. O seu voo inspira. A sua liderança é inspiradora. Ou, quando um líder perde respeito, a sua visão se torna um discurso repetido. Suas palavras não elevam mais. As pessoas não querem voar com você. Elas querem apenas sobreviver. Quando a liderança, quando a visão, quando o líder perde altura, a liderança perde seguidores. É por isso que Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Sua visão ainda faz as pessoas quererem subir ou apenas aguentar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Na caminhada da sua vida, muitas vezes algumas pessoas vão ficar pelo caminho. Muitas vezes, pessoas vão assumir um outro projeto e está tudo bem. Não é porque uma outra pessoa saiu da tua vida que você está errado. Não. Não é porque uma outra pessoa não está mais com você que você falhou. Não. A verdade é que pessoas te abandonam muitas vezes porque Deus está limpando a sua vida. Deus está tirando os lós do seu caminho. Então, não pense que o fato de uma pessoa ter ido embora ou te deixado significa que você não está caminhando aquilo que Deus colocou para você caminhar. Pelo contrário, você está caminhando e Deus está limpando pessoas, que há pessoas que não vão até o final com você, há pessoas que vão começar com você, mas não vão até o final com você. Sinal número 6. Suas decisões são testadas o tempo todo. As pessoas esticam a corda, atrasam prazos, testam seus limites. Isso não é rebeldia aberta, é medição de força. Ah, é? Então tá bom. Só vou entregar no último minuto. Não vou fazer. Eu costumo dizer, isso serve para o nosso assunto aqui em pauta, que filho, quando vê que pai é otário ou mãe é otária, ele deita. Desculpa a expressão, mas é uma verdade. Se o teu filho perceber que ele te manipula, e isso muitas vezes não é por meio de malcriação, é por meio de uma pirraça, de uma birra, é por meio de, ai, tô doente, estou me sentindo mal, ai, eu tenho problema, aí fica se batendo, ai, eu tenho TDAH, que agora é isso, né? Tudo agora é doença inominável. Eu não estou aqui debochando de quem tem essa condição que é real e verdadeira. Entendo o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que há pessoas, há filhos que vão testar os pais, assim como há liderados que vão testar líderes. E isso não é rebeldia aberta, é medição de força. Então, quando você não é íntegro, quando as pessoas não veem coerência em você, elas vão te testar. Quando o líder está centrado, o limite é claro, mesmo sem palavras. Ok? Sinal de número 7. As decisões acontecem sem você. E aí começam reuniões paralelas, grupos fechados, equipes divididas, tem um grupo para cá, um grupo para lá, um outro grupo para lá. Decisões tomadas e depois a gente avisa. Isso é sinal claro de quebra de confiança e de respeito. Vou repetir, isso é sinal claro de quebra de confiança e de respeito. Quando o líder é excluído,
Não é por ausência física, é por irrelevância. Opa, é por irrelevância relacional. Então entenda que ambientes com baixa confiança criam micropoderes informais. Líderes não lideram, pelo contrário, concedem a sua liderança a outros. Você ainda é o centro do alinhamento da sua equipe, ou você vive apenas à base de um cargo que alguém te deu. Mas eu quero dizer que isso aí é efêmero. Isso aí não gera segurança nenhuma. Falamos sobre 7 sinais, mas agora eu vou trazer o sinal bônus. Você confunde medo com respeito. As pessoas te obedecem, mas não te admiram. E por que elas te obedecem? Porque elas entendem que você pode causar algum dano a elas. As pessoas não te seguem quando você não está olhando. E também não te defendem quando você é criticado e não está presente. Medo mantém as pessoas perto, respeito faz as pessoas permanecerem. É por isso que 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você saísse hoje da sua liderança, quem sentiria falta de você e quem sentiria alívio? Essa é a pergunta. Se você saísse da sua liderança hoje, quem sentiria falta de você e quem sentiria alívio? Agora repare que todos esses 8 sinais têm alguma coisa em comum. O quê? Nenhum desses sinais começa fora. Nenhum desses sinais começam nas pessoas. Todos esses sinais começam dentro de você. Todos esses sinais começam em você. Ou seja, o problema não está fora, o problema está dentro. Esses sinais são apenas um subproduto da tua falta de soberania interior, do teu caos interno, de você sufocar a voz desse caos que está te chamando para reorganizar o seu interior, para ser alguém que tem autoliderança, para ser alguém que tem domínio próprio. A autoridade é perdida quando o líder perde o centro, quando ele negocia valores internamente, quando ele busca aprovação, ele abre mão da soberania, opa, quase que não sai. Quando ele abre mão da soberania interior. Entenda isso. Então, a equipe não segue palavras. A equipe segue soberania interior. A equipe segue coerência, congruência, consistência, verdade, olho no olho, cara a cara. É isso que a tua equipe segue. A tua equipe não segue 2 palavras, porque, como diria a galera lá da comunidade ou lá da rua C no Irajá, o sujeito o homem não pode dar 2 papos, irmão. Hã? Mas tem uma boa notícia. O respeito pode ser reconstruído. Se você perdeu o respeito da sua equipe e você chegou até aqui, a gente vai falar sobre isso. A boa notícia é essa. Esse respeito perdido, ele pode ser reconstruído. Porque o respeito não é perdido para sempre. Ele tem a possibilidade de ser reconstruído, mas ele não será reconstruído com força e autoridade. Ele não vai ser reconstruído com discursos, com falar bonito. Ele não vai ser reconstruído com controle. O respeito volta quando o líder ajusta o seu coração, quando o líder organiza o seu caos interno e coloca o seu caos em ordem, e aí ele passa a alinhar caráter com prática. Você precisa desbloquear. E o líder, de novo, e o líder volta a servir antes de exigir. Então entenda que o líder que tem coragem de confrontar a si próprio nunca perde o direito de ser seguido. Soberania não se explica. Soberania se constrói. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém. Deixa sua curtida para ajudar o nosso canal. E deixa o comentário aqui embaixo do que
de qual foi o sinal mais importante e impactante que você reconheceu aqui. Um grande beijo no seu coração. Até o nosso bate-papo de amanhã. Tchau, tchau.